A paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vossas vidas através do ensino da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a respeito dos desafios da evangelização, a respeito do ID do Senhor Jesus, a respeito da grande comissão, e tem sido uma bênção este trimestre. Se você está chegando agora nesse canal, está nos conhecendo agora, você seja muito bem-vindo. Se gostar do vídeo, dá o seu joinha aí e inscreva-se neste canal. Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Eu lembro também que nós temos aula de juvenis com o professor Juninho, e eu estarei deixando aqui abaixo o link do professor Juninho com as lições de juvenis. Nós vamos falar a respeito da lição de número 8, a evangelização dos grupos religiosos. Antes de eu adentrar aqui no texto propriamente dito, eu lembro que para você se comunicar conosco, o e-mail é ebd.estabelecendooreino@gmail.com. Através desse canal nós se comunicamos. Você pode colocar aí a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, e nós estaremos respondendo na medida do possível. O textuário da lição de hoje, ele está em João, capítulo 3, e o verso de número 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A verdade prática: se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Só Jesus salva. Esta é a nossa verdade prática. Lembrando que nós estaremos falando a respeito da evangelização dos grupos religiosos. O texto bíblico de hoje, ele está no Evangelho de João, o capítulo de número 3, versos 1 a 16. Um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento, mais conhecido, que nós vamos explorar nesta pré-aula. Antes também de falarmos do texto, primeiro precisamos definir a palavra religião, o sentido real, literal da palavra religião, e também o sentido que ela tem tomado nesses últimos tempos. O sentido real da palavra religião, ela vem do latim religare, se refere a atar, se refere à religação com o divino, com o ser superior, ou seja, um sistema de ideias, de fé e de culto. Isto é religião, que você vai encontrar em qualquer dicionário que você procurar o sentido real da palavra. Então, ela vem do latim religare, se refere a religar ou atar. Mas a palavra religião, ela tem tomado um outro sentido, talvez um pouco pejorativo. Ela também se refere a algo que ocupa o tempo do ser humano, algo que é teórico, exclusivista e humanista. Ou seja, quando nós falamos de religião, cada um tem a sua, e sempre a minha vai ser a que está correta, a do outro está errada. Então esse é um sentido pejorativo que a palavra religião ela tem tomado já há muito tempo. De maneira que nós não gostamos muito de sermos chamados de religiosos. Esta questão da teoria, do exclusivismo, do humanismo já vem desde os tempos de Jesus, quando Jesus confrontou os fariseus. Jesus disse assim ao povo: vocês podem fazer tudo que os fariseus ensinam e pregam. O que eles falam, o que eles escrevem é bom.
façam isso. Só não façam aquilo que eles fazem. Porque a teoria dos escribas e fariseus, dos doutores da lei nos tempos de Jesus, ela estava divorciada, separada da prática. Havia uma bela teoria, muito bem fundamentada na lei de Moisés, mas a prática estava longe. A essência da lei estava longe deles. De maneira que Jesus abominou estes grupos religiosos. Então, ser um religioso neste sentido pejorativo da palavra, ninguém gosta de ser chamado. Eu não gosto de ser chamado religioso, né? Mas existe o sentido literal, o sentido correto da palavra, que é religar. Nesse sentido, nós somos religiosos porque nós fomos religados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos separados pelo pecado, mas através do sangue dele nós pudemos ser novamente atados, ligados a ele, e isto é maravilhoso. Indo para a introdução desta lição, logo no começo você vai encontrar o seguinte: evangelizar os religiosos é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo no século XXI. Evangelizar religiosos é um desafio. E ainda na introdução ele vai colocar alguns grupos, né? Ele se refere aos católicos romanos, espíritas, judeus, muçulmanos, ateus e desviados, como grupos desafiadores. Mas eu colocaria um outro grupo aí também. Os grupos religiosos que estão dentro das denominações evangélicas. Existem grupos religiosos que estão dentro das denominações evangélicas. E esses grupos, eles também precisam conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É aqueles grupos que vivem da tradição. É aqueles grupos que são exclusivistas, que são os donos da verdade, que vivem apenas de teorias e tradições. Mas o poder de Deus está longe da sua vida. Eles falam, eles pregam, mas ninguém é transformado porque eles não têm o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Então, esses grupos, e é muito difícil de evangelizar esses grupos, porque eles já estão dentro das igrejas evangélicas, também eles representam um desafio para aqueles que detêm o Evangelho de Jesus Cristo. Eles precisam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, esta que é a pura verdade. Então, porque é muito fácil a gente falar, né, que precisamos evangelizar espíritas, católicos, ateus, mas há muitos grupos religiosos dentro das denominações que precisam ser transformados pelo poder de Jesus Cristo. E eu estou falando de novo nascimento. Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa questão de novo nascimento. A gente já vai explorar estes pontos. Muito bem. No primeiro tópico, o comentarista se refere aos mitos da religião. Eu achei muito bem definida a lição de hoje. Ele fala a respeito do mito 1, todas as religiões são boas. O mito 2, todas as religiões levam a Deus. E o mito 3, nenhuma religião é verdadeira. Que todas as religiões são boas, isto não é verdade, porque senão não haveria necessidade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que todas as religiões levam a Deus também não é verdade. A maior parte das religiões levam ao inferno, ao caminho inverso. Nenhuma religião é verdadeira. Existe a religião verdadeira, e até é colocado aqui o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27, onde o apóstolo diz que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Aqui, porém, Tiago já escreve para pessoas que já nasceram de novo, para irmãos em Cristo Jesus. E ele fala a verdadeira religião. Se vocês querem ser religiosos de verdade, a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas em suas necessidades. E isto é
Maravilhoso. No segundo tópico, há alguns conselhos muito úteis que você deve explorar na sua classe. Como evangelizar os religiosos? Em primeiro lugar, não discuta a religião. Você não vai vencer um religioso com os teus argumentos técnicos, com o teu conhecimento humano. Então, o primeiro conselho, não discuta religião. Não vale a pena. Porque se você vai colocar o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, em meio a uma discussão, você estaria rebaixando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, você estaria colocando a Bíblia Sagrada no mesmo nível desses grupos religiosos. Então, não discuta a religião. Este é o primeiro conselho. O segundo, não deprecie religião alguma. Você não vai convencer ninguém, aliás, não é você que convence, é o Espírito Santo, mas você é o instrumento. Então, você, em primeiro lugar, você deve respeitar o outro, mesmo ele estando errado. Você deve demonstrar respeito. Então, não depreciar religião alguma. Em terceiro lugar, mostre a verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Quando você faz isso, você está demonstrando ao outro a verdadeira religião. No terceiro tópico, são religiosos que representam desafios. E aqui são colocados 4: católicos romanos, espíritas, judeus e muçulmanos e ateus. Eu queria falar a respeito de 3, fora de ordem aqui. Espíritas, os espíritas, você precisa pregar a respeito do novo nascimento. Só que esse texto, que é o texto da aula de hoje, é um dos textos preferidos deles, porque eles aplicam esse texto de Jesus e Nicodemos à reencarnação. Então você precisa estar muito bem aprofundado neste texto, para que você não se contrarie, não passe por apuros diante de grupos espíritas. Você precisa conhecer a fundo esse texto que trata a respeito do novo nascimento e refutar os argumentos dos espíritas que se referem à reencarnação. 2 textos que os espíritas gostam muito e eles vão trazer para você, então você precisa conhecer, é 1 Samuel, capítulo 28, onde fala de Saul e a pitonisa, onde aparentemente Samuel, depois de morto, aparece a Saul. Então é um texto que você precisa se aprofundar. Se você não conhece 1 Samuel 28, se aprofunde, peça ajuda de alguém mais experiente que já conhece o texto, para você interpretá-lo corretamente, porque você vai precisar conhecer esse texto. Mateus 17, o que diz lá? A transfiguração, um dos textos preferidos dos grupos espíritas. Você precisa explicar a respeito de Moisés e Elias ali no Monte da Transfiguração junto com Jesus. Se você não conhece a fundo, é uma dica, eu não posso abrir aqui para explicar, porque demoraria muito tempo, mas você procura alguém que conheça esse texto, procure bons comentários bíblicos para que você possa evangelizar grupos espíritas. Ateus. Como evangelizar ateus? Tem um conselho aqui que eu vou ler para você. Não tente provar-lhes que Deus existe. A Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa dizendo, existe Deus, Deus é real, Ele existe, vocês precisam acreditar. Não, isso seria rebaixar também o argumento bíblico. Então Deus existe e você não precisa provar, ele não precisa ser provado a nenhum ateu. Então não discuta com o ateu. Agora, uma coisa que você vai precisar, que normalmente os ateus têm um bom conhecimento técnico científico, e eles querem explicar tudo dentro da ciência. Então você vai precisar de muito poder de Deus na sua vida. Você vai precisar da graça do Espírito Santo na sua vida, da sabedoria que vem do alto para você conseguir alcançar um ateu. Porque, meu irmão, a salvação é um milagre de Deus. É só o Espírito Santo que pode operar isto na vida do homem. Católicos romanos também precisam conhecer a respeito do novo nascimento, porque o catolicismo ensina a salvação pelas boas obras e ensina também a respeito do acesso indireto
ao Pai. Então você precisa pregar-lhes a respeito do novo nascimento e a respeito de que boas obras não salvam, elas são consequências da salvação e que nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Em Timóteo, Paulo fala que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Agora eu queria, nesses poucos minutos que nos restam, analisar com vocês o texto bíblico. João capítulo 3. Rapidamente, você vai explorar isso, mas diz assim no versículo 1: havia entre os fariseus. O que é um fariseu? A palavra fariseu, ela significa separar ou ser separado. Os fariseus, eles eram separados não no sentido de isolamento, mas no sentido de puritanismo. Eles eram tão puros, mas tão puros, que eles tinham que estar separados por causa da sua pureza, senão eles seriam manchados pelos pecados dos demais homens. Então, este era o grupo chamado fariseus. A palavra fariseu, ela significava ser separado. Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e diz a Bíblia que este homem, ele era príncipe dos fariseus, ou seja, ele era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio, Márcio? O Sinédrio era uma espécie de Suprema Corte judaica. Ali eles julgavam as causas civis e criminais, apenas não tinham o poder de utilizar a pena de morte. Quando chegavam a este ponto, então, o caso era levado a um representante de Roma, representante oficial, que naqueles dias era Pôncio Pilatos. Mas o Sinédrio era uma espécie de Suprema Corte composta por 71 homens. E Nicodemos era um destes 71 homens que compunham o Sinédrio. Ele vem a Jesus à noite e ele diz assim, no verso de número 2: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E aqui eu quero trazer algo que você pode trabalhar no evangelismo, na evangelização, na sua classe aí, que é o seguinte: saber quem ele é, conhecê-lo, não basta. Saber as maravilhas que ele faz, também não basta. É necessário nascer de novo. Ele vem com esse argumento elogiando Jesus, dizendo: ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Mas no versículo 3, Jesus já vem e corta o assunto, mas corta o assunto mesmo, e vem trazendo a Nicodemos uma verdade absoluta. No verso 3, Jesus diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vem com um assunto, Jesus entra com outro, sem delongas. Ou seja, Jesus vai direto ao âmago da questão. Qual era o questionamento de Nicodemos? Vida eterna. A pergunta de Nicodemos é semelhante à daquele jovem rico. Como fazer para ter a vida eterna? E Jesus está respondendo: é necessário nascer de novo. Agora note algo que Jesus fala a respeito do reino de Deus. Jesus não fala de uma nova religião. Não, Jesus não fala assim: a religião verdadeira é essa que eu estou pregando. Jesus diz assim: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Então esse é um dos pontos muito importantes que você pode explorar na sua aula. No verso de número 5, Jesus fala a respeito da água e do Espírito. Aqui Jesus não está falando de batismo, porque se você colocar água aqui como símbolo de batismo, você está colocando o batismo como meio de salvação, e isso não é bíblico. A água aqui se refere à lavagem espiritual ou purificação interior realizada pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Então, lavagem espiritual ou purificação interior da alma, que é realizada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos limpando. Jesus disse isso também no capítulo 15 de João. O verso de número 8, eu não estou falando de todos os versículos, são apenas algumas dicas
E você, professor, vai explorar. O verso de número 8, Jesus diz assim: o vento assopra onde quer. Assim como o vento não é visto, mas os seus feitos são testemunhados. Por exemplo, você vê no noticiário que um vendaval, o vento passou a 120 km por hora em uma determinada região. Ninguém viu o vento, mas todos testemunharam do estrago, dos feitos. Vento não pode ser visto. Por isso que Jesus compara o Espírito Santo ao vento. Ninguém vê o vento, mas você pode testemunhar das suas ações. Por exemplo, você vê uma pessoa de terno, gravata, ou uma mulher bem vestida, logo, como essa pessoa está vestida de acordo com os parâmetros evangélicos, então você diz, aquele ali é um crente. Isto você pode deduzir olhando para a pessoa. Mas você não pode dizer, aquela pessoa ali nasceu de novo, a não ser que você conheça o fruto do Espírito na vida dele ou dela. Então é algo aí que você pode explorar, que a obra que o Espírito Santo faz não pode ser vista. A roupa nós vemos, o exterior nós vemos, mas a obra que o Espírito Santo faz no homem, do novo nascimento, é de dentro para fora. Este é um ponto muito importante. Mediante tudo isso, o Nicodemos não entende nada. E no verso de número 9, ele pergunta como pode ser isso. Ele é um doutor da lei, ele é um membro do Sinédrio e não entende o que Jesus está ensinando. Eu aprendo aqui que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. E você pode ver que Jesus fala novamente disso no verso 12. O homem natural, com a sua mente humana natural, ele não consegue compreender coisas espirituais. Então, esta é a dificuldade daqueles que ainda não abriram as portas do coração para que o Evangelho penetre. Esta é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. No verso de número 10, Jesus diz, você é mestre, és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Por que Jesus fala isso? Porque o Antigo Testamento ele sempre fazia referência a água e Espírito juntos. Quando o Antigo Testamento colocava água e Espírito juntos, ele falava de renovação ou purificação espiritual. Mas os judeus não entenderam aquilo que Deus estava ensinando através da sua palavra no Antigo Testamento. A seguir, do verso 11 a seguir, o assunto muda. É enfatizado a reação humana em relação à obra da regeneração. Até o verso 10, nós estamos falando daquilo que o Espírito Santo faz dentro da pessoa que se dispõe a mudar a sua vida. É uma obra exclusiva do Espírito Santo, a regeneração. No verso 11 a seguir, é enfatizado a reação humana em relação à obra da regeneração. Agora note comigo o verso 14, em que Jesus utiliza uma tipologia. Ele se refere à serpente que Moisés levantou no deserto. Ou seja, Jesus se refere a Números, capítulo 21, versos 5 a 9, onde há uma tipologia perfeita. As serpentes estavam picando os hebreus, então Deus manda que Moisés levante uma serpente de bronze numa haste. Esta haste é tipo da cruz, e quem olhasse, o hebreu que olhava para a serpente de bronze era curado e não morria. Então aqui é uma tipologia perfeita a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. Quem olha para a cruz é curado. É curado do quê? De uma doença? Sim, de uma doença chamada pecado. Uma doença incurável, que não há remédio. Só pode ser curada através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Então, este fato que está em Números capítulo 21, versos 5 a 9, que Jesus fala no verso 14 a respeito da serpente no deserto, é uma tipologia perfeita a respeito do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. No verso 15, Jesus diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui Jesus toca no X da questão. Aqui Jesus traz a resposta que Nicodemos precisava. Vida eterna. Como fazer? Este era o questionamento do jovem rico.
Este era o questionamento de Nicodemos, e aqui Jesus trata do assunto. Como isso? A resposta está no verso 16, no texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João vai relatar isso, fechar esse texto, e ele não encontra palavras no vocábulo grego, no dicionário grego. Então ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que esses ricos conceitos sirvam para te ajudar na elaboração da sua aula. Quero agradecer os irmãos de todo o Brasil que estão compartilhando nossos vídeos, e os irmãos de fora do Brasil que estão assistindo nossas aulas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.